Fala galera, aqui quem fala é o Morph. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a resolução Ultra HD ou 4K, te ajudar a decidir se essa é a resolução para você ou não, tá bom? Eu vou falar especificamente de monitores, não necessariamente de TV, porque pode entrar outros fatores específicos ali nesse caso, tá? Então, primeiro de tudo, se você é um jogador competitivo que gosta de subir as ligas, tentar pegar um ranking, um elo mais alto, seja lá o que for, 4K não é para você. Você está procurando altas taxas de resolução, de atualização do seu monitor, na verdade. Então 144 Hz. Às vezes você joga CS de um nível competitivo grande, né, digamos assim. Talvez 240 Hz aí com um bom processador para ajudar a empurrar tudo. Tá? Mas 4K definitivamente não é a opção para você. Antes também de entrar nos detalhes do 4K, eu acredito que para a maioria do público que quer pegar um monitor bom de qualidade, que dure e também faça sentido, seria o Quad HD, um 1440pzinho ali, que com uma placa de vídeo de boa você consegue alcançar grandes FPS e que também você encontra alguns modelos com taxa de atualização mais alta, apesar de costumar ser um pouquinho mais caro, mas ainda assim esse é um modelo que você consegue atingir, por exemplo, uma alta resolução e uma alta taxa de quadros aí, para quando, independentemente de você seja competitivo ou não, você consegue ter todos esses fatores agregados ali. Enquanto no 4K, alcançar 60 FPS em jogos AAA já é bem difícil, tá? Então você vai ter que mirar muito no que você faz com o 4K. Você vai jogar com 4K, você vai jogar jogos pesados com 4K e você vai trabalhar com 4K ou não. Se você está buscando trabalhar com monitor 4K, buscando maior fidelidade de cor, maior resolução, é algo específico também que depende do que você precisa, certo? E se você está procurando produtividade, normalmente o widescreen é melhor, porque por mais que o 4K você consiga colocar bastante coisa na tela também, o widescreen ele deixa mais organizado, né? Na questão da largura. Se você estiver editando vídeos, o widescreen costuma ser mais escolhido ao invés do 4K, tá? Então depende muito do que você está fazendo no quesito de trabalho. Enquanto no quesito de jogos no 4K, depende muito da máquina que você tem e o FPS que você quer, tá? Então eu, por exemplo, jogo bastante jogos, mas eu não jogo necessariamente eles competitivamente depois que eu abandonei o League of Legends, então basicamente aí eu miro aí nos AAAs 4K 30 FPS, nos jogos quando eu vou jogar com os meus amigos competitivos, tipo Fortnite, alguma coisa assim, 4K 60 FPS, e para assistir aquele filme, para assistir aquela parada, colocar o meu videogame no monitor 4K, atende todas as minhas expectativas. Então para mim faz bastante sentido porque eu sou flexível na questão de FPS e não estou necessariamente precisando de um monitor de 144 Hz e ao mesmo tempo eu vou ter toda aquela imersão, toda aquela resolução do 4K e vai me atender bastante. E ao mesmo tempo a minha placa de vídeo consegue entregar isso. Então o Peperaio, por exemplo, fez alguns testes de 4K 30 FPS com a 1060, com a RX 580, se não me engano. E nesses testes mostra que essas placas atendem você se você está mirando por aí, tá? E quando você estiver jogando alguns jogos mais leves, obviamente você vai ter mais margem aí de FPS. Então esses são os fatores principais aí que eu acho que você deve considerar em relação ao 4K, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, 4K é a melhor resolução, tal, e aí você vai jogar, sei lá, seu Battlefield e você não consegue chegar nos 60 FPS que você quer, porque o 4K pesa bastante. Então uma das coisas mais importantes quando você está pensando em 4K, é a VRAM da sua placa de vídeo, que placa de vídeo você tem. Então, às vezes, uma pesquisadinha da sua placa de vídeo funcionando nos jogos que você gosta em 4K é uma boa ideia, tá? Outra coisa também é o tamanho da tela, o tamanho do monitor em relação a quão distante você está sentado da tela. Se você não for ficar sentado numa distância específica que eu vou colocar aqui, quanto que a distância é. Às vezes você está sentado muito próximo do computador, você não vai conseguir se beneficiar totalmente do 4K, então tem esse fator também incluído. Mas basicamente esse é um vídeo bem simples, mas também bem sucinto, e eu acho que, querendo ou não, bem prático, de por que você deveria pegar ou não um 4K. No meu caso, eu sou flexível com FPS, eu posso colocar o console aqui, e minha placa de vídeo vai aguentar os FPS nos jogos que eu quero, tá? Então se você gosta sempre de 60 FPS em todos os jogos, provavelmente 4K não é resolução para você, e o Quad HD acaba sendo melhor. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.